Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. E quando a gente pensa que o assunto são as nossas crianças, todo cuidado é pouco. E é sobre o cuidado delas que nós vamos falar agora com o Tenente Cristiano Luiz da Silva. Tenente, obrigado pela presença aqui no nosso De Tudo Um Pouco. Agradecemos a toda a Polícia Militar aí também pelo trabalho maravilhoso. A melhor polícia do Brasil é a PMMG, obrigado, aqui representada pelo Tenente Cristiano. Seja bem-vindo, uma honra. Muito obrigado a todos aqui do De Tudo Um Pouco. Para nós da Polícia Militar é um prazer, uma satisfação estarmos aqui num programa tão bacana, né, com essas pautas tão interessantes para as nossas famílias em casa. E este é um tema que é prioridade na Polícia Militar de Minas Gerais também, que é a proteção às nossas crianças. De uma forma geral, nós conhecemos os riscos que elas estão expostas diariamente, né, quando elas saem de casa, mesmo com os pais, e nós temos sim esse compromisso, né, de desenvolver planejamentos cada vez mais adequados para que a gente reduza a possibilidade de qualquer um de nós, e principalmente as nossas crianças, serem vítimas de alguma ação criminosa ou delituosa. Agora, Tenente, ali nós vimos na matéria a precaução que as mulheres devem ter consigo, né, consigo mesmas, no tocante ao quê? Ao cuidado da bolsa, sim, o tipo de pertence, joias, adornos, tudo isso é importante. Porque a mulher, querendo ou não, ainda é um alvo preferencial dos sim, ladrões. Mas pensando que as mulheres elas vão sair com as crianças, quais são os cuidados que elas devem tomar? O que a PM nos orienta a respeito disso? Sérgio, é muito interessante esse tipo de abordagem, porque a Polícia Militar ela tem a missão de realizar o policiamento ostensivo com a participação social e respeito aos direitos humanos. A participação social ela entra no momento que cada cidadão compreende que ele faz parte da sua proteção, né? A sua autoproteção colabora para que ele reduza a possibilidade de ser uma vítima em potencial. Para que o crime aconteça, é necessário que nós tenhamos alguns fatores. Dentre eles, um autor motivado, que é o infrator com interesse em cometer um crime, ausência de vigilância. E essa motivação desse autor, ela vai até para o extremo. Matar ou morrer. Exatamente. A gente tem que, isso a gente não pode desconsiderar, né, exatamente. Tenente? Ele está né, pronto para tudo. Com aquela proposta de praticar o ato delituoso e ele está sujeito aos riscos, inclusive, de lesar a integridade física da vítima ou até mesmo a sua vida, né? Então, o autor motivado, um ambiente favorável, que é um ambiente com ausência de vigilância, um ambiente mais escuro, exatamente, onde mais você desértico, reduz a possibilidade da identificação desse autor e também a vulnerabilidade da vítima. A Polícia Militar trabalha com planejamentos nessas três searas, né? Tentando aumentar a vigilância nos ambientes, desmotivar o infrator através de planejamentos bem direcionados e também na potencialidade da vítima ser alvo. Ou seja, trabalhamos a educação para a prevenção, que é exatamente o que o programa está fazendo hoje, trazendo a instituição aqui para um ambiente que está acessando a casa dos nossos telespectadores para educar para prevenir. Educar como? As dicas de autoproteção. Eu como cidadão, eu como mãe, como pai, eu posso ter atitudes que vão fazer com que eu esteja menos vulnerável no ambiente? Com certeza, né? E isso nós temos inúmeros estudos que comprovam esse nexo de causalidade. Se eu sou uma mãe atenta, um pai atento em relação à rotina do meu filho, a maneira com que eu passo para ele orientações de como se comportar em praças, na escola, diante de estranhos, né? Se eu tenho cuidado, por exemplo, de orientar o meu filho em relação às amizades, né? Às pessoas que eles estão convivendo, isso tudo colabora para que essa criança ela cresça aproximando cada vez mais os seus comportamentos àquele modelo que a gente espera de cidadania. Que é o modelo, vamos dizer assim, ideal, né? Ideal, aquele jovem, aquela criança que vai crescer consciente do ambiente perigoso, consciente de quem ela deve ou não se aproximar e conviver. E isso reduz a sua vulnerabilidade, porque se a criança hoje, ela
se protege em relação a com quem ela conversa, com quem ela anda, né? Ela acaba se protegendo de possíveis riscos de envolvimento com a criminalidade, tanto como autor, tanto como vítima, né? Agora, por exemplo, tenente, no aspecto assim, no âmbito escolar, sim, qual que deve ser assim o cuidado que os pais devem ter com as crianças no tocante à segurança dos nossos pequenos lá, sobre escolha de escolar, as imediações da escola, compra e venda ali de alguma coisa, de uma bala, de um chiclete, como que deve ser? Então, é muito interessante este aspecto, porque a criança, a escola, ela tem a missão nobríssima, né, de ensinar, mas quem educa são os pais, né? Então, os pais têm que ter esse compromisso de envolver-se na rotina do filho em todos os aspectos. Eu tenho que conhecer quem é o motorista do escolar que pega meu filho todos os dias e convive com ele essa parte do dia. Eu tenho que ter o telefone deste motorista, eu tenho que me aproximar dessa pessoa, porque quando a gente aproxima, a gente conhece, a gente percebe, né, se tem alguma condição ali que vai me deixar em dúvida sobre a confiança de entregar meu filho para aquele profissional, né? Temos o compromisso do pai em conversar com a professora e com os diretores, os responsáveis pela administração da escola, os disciplinares, escola, né? Para criar esse ambiente de integração, inclusive com a Polícia Militar. Até né? Porque uma avaliação desses que estão com os nossos filhos, pais, professores, professores, diretores, disciplinares, a gente vai ter uma amostragem até da questão comportamental do nosso filho que possa nos sugerir alguma alteração nesse padrão. Exatamente. Né? E a Polícia Militar acredita tanto neste ambiente escolar e familiar como vertente para uma sociedade mais segura, que nós temos planejamentos e policiais especializados para trabalhar diretamente com esse tipo de público, né? Nós temos dentro do nosso portfólio de serviço uma modalidade que chama patrulha escolar. São policiais militares capacitados para lidar diariamente com o público infanto-juvenil nas portas das escolas, oferecendo orientações de segurança, proteção, criando um vínculo de aproximação. Esses policiais fazem com que essas crianças cresçam convivendo com o Estado dessa forma, de maneira a gerar no inconsciente coletivo de todas elas a ideia que nós temos que desenvolver cada vez mais na nossa sociedade, que é a presença policial gerando segurança e aproximação. É esse policial, Sérgio, que orienta a criança a não aceitar alimentos, nem de graça, de estranhos, às vezes é uma balinha. Por exemplo, quando eu estava com 10 anos de idade, eu fui estudar no IMACO, que era aquele colégio que tinha ali dentro do Parque Municipal. Sim. Então, como eu tinha que fazer o deslocamento, eu ia de ônibus, voltava de ônibus, eu passei a fazer esse deslocamento sozinho, não é? Sim. Então, eu tinha que pegar o ônibus sozinho, descer sozinho, foi ensinado e tudo. Mas uma das coisas que a minha mãe, meus pais sempre falaram comigo, olha, ali no Parque Municipal você não vai aceitar uma bala de ninguém. Você não pode aceitar, você pode estar morrendo de fome, você não vai aceitar uma bala de ninguém. Aí a criança já vai. Mas pai, e se for do professor? Ou pai, se for do meu amigo? Aí tem essas questões de exceção. Mas de estranho nenhum. Sempre aí eles me falaram, pode ter droga dentro da bala e fizeram aquele pressão assim. E é uma verdade que isso eu estou falando de 30 anos atrás. Sim, infelizmente nós não podemos baixar a guarda em relação a essas questões. Nós temos que policiar os nossos comportamentos em todos os aspectos. Por quê? O infrator, ele vai usar de todos os artifícios que ele puder para aliciar esses menores, para fazer com que eles criem a ideia de que ele é uma pessoa com quem ele possa confiar, né? Divertir. E o primeiro passo para essa aproximação geralmente são esses pequenos gracejos, né? Então as patrulhas escolares que hoje estão em todo o estado de Minas Gerais realizando essa parceria entre a instituição e cada escola e as famílias tem essa missão, né, de deixar os pais tranquilos nos trabalhos, em casa, enquanto a criança está na escola, porque tanto na entrada do colégio quanto na saída, a patrulha escolar estará lá fazendo passagens periódicas, cuidando do perímetro da escola, fazendo abordagens a indivíduos que estariam em atitudes suspeitas, sem alguma razão lógica para estar ali ocioso na porta da escola, de fato ocupando um espaço que há um tempo atrás era ocupado por cidadãos
mal intencionados, né, querendo envolver essas crianças em algum problema. No aspecto, por exemplo, da escola também, há uma parceria muito interessante também, gostaria que o senhor falasse para a gente sobre o ProERD, né, que é feito com as escolas também, que falasse até o que significa ProERD, para o pessoal de casa entender e saber que isso é uma bênção, porque aí pode, a mãe que nos assiste agora, pode falar com a diretora, supervisora, fazer contato com a polícia para levar para a escola, caso ainda não tenha. Exatamente. O ProERD, e você tem razão, né? É um sucesso, é um programa educacional de resistência à droga e à violência. É um programa aplicado em vários países do mundo, né? Nós incorporamos essa boa prática de fora para o nosso estado. O Brasil, vários estados também têm essa política, que é basicamente, para quem não conhece o ProERD, essa sigla, né? O Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, consiste em aulas dentro da grade semanal dos alunos das escolas, aulas proferidas por policiais militares. E qual que é o conteúdo dessas aulas? Prevenção, ensinar a dizer não às drogas e à violência, desenvolver a cidadania, que às vezes está tão esquecida hoje, quantas vezes a gente depara com adultos, jovens, com baixa maturidade de cidadania. Eu falo isso em razão da consciência, do cumprimento dos deveres, Tenente, né? Como respeito. Deixe-me interrompê-lo, só porque caiu aqui. Isso aí também está faltando um pouquinho voltar àquela matéria, educação moral e cívica, não é? Pois não está faltando? É interessante você falar isso, que como a gente vê isso corriqueiramente, as pessoas tendo saudade de conviver com essas noções básicas de respeito, noções básicas de convívio, de relacionamentos interpessoais, que muitas das vezes era essa disciplina que abordava, né? Essa presença do ProERD nas escolas, ela acaba atingindo um pouco essa finalidade também, né? Eu já participei de várias formaturas das turmas do ProERD e é incrível, a gente chega a ser emocionante. Nós vemos o envolvimento daqueles cidadãos do futuro com a causa da não violência e do afastamento às drogas. É um investimento que a Polícia Militar faz. Então nós tiramos policiais das ruas e colocamos dentro da sala de aula, porque nós acreditamos que esta é a maneira mais inteligente da gente reduzir os índices de criminalidade de daqui a algum tempo, né? Reduzindo a possibilidade desses menores daqui a algum tempo envolverem-se em delitos e crimes. E é um sucesso realmente. É o Estado trabalhando na prevenção, né? Já no cuidado. E às vezes até fazendo um pouco do papel da família que está ausente. Eu vi uma frase esses dias, Tenente, que diz assim: na verdade não existem tantos filhos hiperativos. Na verdade existem muitos pais hiperpassivos. Então a gente tem que considerar. Agora, Tenente, para a gente estar encerrando nosso bate-papo aqui, eu gostaria das suas dicas, por exemplo, aos pais para o cuidado com as suas crianças. Por exemplo, na ida ao shopping, nós vamos para um parque, para uma praça, para um evento assim com aglomeração de pessoas. O pai vai para praia. E aí, como que faz para cuidar aí da segurança das crianças? Sérgio, a principal dica, e essa dica, ela não pode sair da nossa cabeça em nenhum momento. Dica de ouro, hein, gente? Dica de ouro. Dica de ouro. Não tire os olhos do menor que está sob sua responsabilidade, né? Não há proteção maior do que os olhos de quem ama. Então o pai precisa desenvolver, quando ele está nesses momentos de exposição, esse cuidado de uma maneira potencializada. Eu estou numa praça, eu estou num shopping, fique atento, não deixe o seu filho brincando sozinho nas áreas de playground de shoppings. Nós temos ocorrências dessa natureza, né? Às vezes o pai deixa o filho brincando e afasta para fazer as compras, quando volta a criança foi vítima de algum crime. Então, fique perto, a aproximação é a melhor orientação. Tenente, deixe-me interrompê-lo, eu preciso aqui agora, aqui comigo, aqui. Gente, atenção pais, salinha da igreja não é um lugar para você deixar a sua criança e ir ali para o shopping, enquanto você deixa lá, para você ter 2 horinhas para você fazer suas compras, não. Pelo amor de Deus, você deixa lá no domingo de manhã as crianças na salinha da igreja e acaba que você vai lá para a feira da Praça 7, lá, a feira de artesanatos, feira hippie. Isso está errado, você tem que estar perto, você tem que saber o que acontece com os seus filhos.
Isso acontece, eu estou falando porque acontece, é algo que toca a gente enquanto liderança de igreja, enquanto pastores. Sim. A turma está deixando assim, deixa lá os filhos, vou ali resolver isso. Porque entende o ambiente seguro. De fato não tivemos problemas, graças a Deus. Sim. Mas a criança, e se precisar? A criança é curiosa, ela é atenta, tem muita energia. Então, é um cachorro que passa na porta do lado de fora, ela vai querer ir atrás. Então, é nesse rompante que a gente às vezes vai ficar depois na sensação de ter tido a oportunidade de ter feito uma proteção maior e não conseguimos. O senhor viu um vídeo que circulou muito aí na internet, nas redes sociais, onde uma pessoa estava ali intencionalmente pronto para fazer ali essa abordagem, chegou para os pais, pediu licença, olha, seu filho vai com qualquer um? O pai, não, ele não vai não, ele tá ótimo, eu posso fazer essa abordagem para ver se ele vai mesmo? Você viu esse vídeo? Eu vi. E todos eles, claro que o vídeo mostrou, claro, o objetivo era esse, todos os filhos foram com o estranho, porque ele mostrou um cachorrinho, mostrou algo de atração. Então, nesses lugares, 1 metro está longe. Exatamente. Além disso, né, aquelas velhas táticas que nós temos, né, se eu for sair para um local público, às vezes é uma rua de lazer, uma praia, e eu tiver a oportunidade de colocar alguma ficha de identificação no punho ou no pescoço do meu filho, né, um cordãozinho com o telefone de contato e o nome do responsável, se aquela criança se perder dos pais e encontrar um adulto cidadão, um adulto que tem, né, esse espírito de família aceso dentro dele, ele vai fazer o acionamento e vai acalmar os pais ali que vão ter tido esse problema. Tenente, eu queria, assim, só para confirmar, por exemplo, desde pequeno, no primeiro momento que eu entendi que os meus filhos já conseguiriam guardar o número do meu celular, eu já os ensinei. Então, também. Todas as vezes que a gente iria para algum lugar, para um shopping, para um evento, um lugar assim um pouco mais diferente, assim, que eles teriam essa dificuldade, eu sempre perguntava dentro do carro, qual que é o telefone do papai? Legal. Aí, legal. tal. Todo mundo, desde pequeno, eles já sabem meu número. E agora com essa questão de portabilidade, a gente não precisa mudar tanto, né? Então é uma dica boa. Telefone, endereço também. Né, o nome da rua e o número da rua também é interessante. E nós temos, Sérgio, um tanto de dicas além dessas no nosso site, né, o site da Polícia Militar. Convite agora ao cidadão, entra lá, tem um espaço que chama Criança Segura. Nós temos histórias em quadrinhos com o nosso mascote, o PM Amigo Legal, que é um mascote que foi criado para conversar com este público-alvo, que são as crianças. Então são inúmeras histórias em quadrinho que tem qual tipo de abordagem? Dicas de segurança, de desenvolvimento da cidadania, mas com uma linguagem lúdica, a criança ela vai acabar crescendo, construindo esses conceitos na cabeça dela, mas de um jeito divertido, um jeito que é a linguagem que ela gosta de acompanhar. Temos joguinhos, temos uma série de conteúdos direcionados também para a criança. E aos pais, conteúdos de textos e artigos interessantes também com essa pauta. Qual que é o endereço? www.pmmg.mg.gov.br. Então, um convite a todos para entrarem lá para mais informações. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.